Eu tava com 5 anos que tava casada quando, de repente, meu relacionamento entrou em crise, né? Nosso relacionamento, a gente quase nem brigava e do nada começou, sabe, conter aquelas contendas, aqueles desentendimentos, desconfiança e ficou muito chato. E aí eu brigava com ele, a gente ficava entregado por muitos dias sem se falar dentro da mesma casa. E aí ele saía pro trabalho, né, demorava a chegar em casa, não me dava mais satisfação da vida dele, eu também não dava satisfação da minha. E eu confesso que tudo isso foi por conta minha mesmo. A culpa disso tudo fui eu mesmo, né? Que sempre deixava, assim, a desejar, né? Pro meu marido em todas as necessidades que um homem tem, eu deixava a desejar, né? Desde a comida, desde as roupas, as responsabilidades, os filhos para cuidar. Eu não tava nem aí pra nada, sabe? Eu não tinha o amadurecimento suficiente de entender que eu, né, tinha que estar ali fazendo as minhas obrigações, até porque ele trabalhava e eu não trabalhava, eu ficava em casa, mas eu não fazia nada disso e nem era mulher pra ele, nada dessas coisas, né? E aí meu relacionamento entrou em crise e eu ainda achei que a culpa era dele. E aí quando entrou em crise, eu como era muito orgulhosa, né, falei, se ele não quer falar, eu é que não vou falar também. E aí não falei com ele. E aí comecei a dar brechas, né, pra destruição entrar dentro do meu lar. Foi aí onde eu conheci um vizinho, né, que morava do lado. Esse vizinho era casado também. E a gente começou a ter aqueles olhares, sabe? E aí não demorou muito, a gente começou a conversar pelo WhatsApp. A gente paquerou 2 vezes e uma única vez a gente teve relações mesmo. E só foi necessária essa única vez pra mim poder engravidar dele. Eu nem engravidar, eu achei que eu nem podia engravidar, porque meu marido estava com 5 anos já, né? E eu só tinha um filho e não evitava de nada e nunca tinha engravidado e eu confiei. E acabei que eu engravidei desse vizinho. Eu fiquei sem chão, sabe? Eu não sabia como era que eu ia resolver aquilo, porque meu marido ia ter certeza que aquela criança não era dele, até porque a gente não tinha mais nada, né? Nada mesmo de um casal. Então eu fui falar, né, pra esse tal vizinho que a gente teve esse relacionamento e que eu acabei engravidando e que o filho era dele. Lógico que ele não acreditou, pulou lá longe, né, e não demorou muito. O meu marido descobriu que eu estava grávida e aí a gente teve uma discussão feia, chegamos a nos separar. A mulher desse vizinho descobriu, eles brigaram também, mas eles não se separaram. Ele foi embora, vendeu até a casa e foi embora e sumiu. Só que eu consegui contato com ele, insisti para que ele registrasse, né, o neném, que era dele também. Ele falou que só registrava mediante a DNA, né, e não queria contato algum, simplesmente iria pagar a pensão e pronto, mas que não era para me aproximar meu filho, né, dele, porque ele tinha a família dele. Gente, foi muito difícil para mim, sabe? E eu sei que em meio a isso tudo, aconteceu que eu consegui, né, voltar pro meu ex-marido, a gente voltou. A gente fez até um curso lá de casamento, sabe? De restauração de casamento. Foi aí nesse curso que a gente descobriu que o nosso amor só tinha esfriado, mas que a gente se gostava muito. Então a gente resolveu nos dar uma oportunidade, né? E a gente voltou. Só que a gente voltou com uma condição. O meu ex-marido falou que eu não procurasse esse cara de maneira alguma e que ele iria criar meu filho como se fosse filho dele mesmo. E ele não gostava que eu mencionava que ele não era o pai biológico. E aconteceu que eu não fiz o DNA da criança, mas eu tenho certeza que o pai dele é esse tal vizinho. E o que fica de exemplo é que às vezes a gente tá ali numa crise, né, numa coisa facinho de resolver e acha assim que, já que a pessoa quer desse jeito, então ela vai ver o que é bom pra tosse, quando na verdade quem se ferra na história é sempre a pessoa que quer ferrar a outra, que foi no meu caso, né, eu me envolvi com um cara, mesmo ele sendo casado, eu também acabei engravidando dele, ele não abriu mão da família dele pra ficar comigo, muito pelo contrário, foi pra mais longe ainda, eu quase que perdi meu marido, né, quase que eu ficava assim completamente destruída, né, sem marido, sem um apoio de ninguém, queria criar meu filho sem o pai querer assumir. Enfim, hoje eu me encontro casada novamente, né, com meu esposo e hoje tudo é diferente. E eu quis compartilhar essa história para que ficasse de lição, né? Às vezes você tá até aí tentando entrar em um relacionamento de alguém, né? Eu tá naquela lá, eu vou engravidar porque só assim eu vou conseguir essa pessoa de volta e às vezes pode acontecer isso que aconteceu comigo. Por mais que a minha intenção não fosse essa, de segurar ninguém, só queria me vingar. Mas nessa vingança, quem pagou um preço maior fui eu. Que isso fique de exemplo para vocês.